Graça e paz, amados. Mais uma vez estamos de volta para darmos continuidade ao nosso estudo sobre o Salmo 119. E agora estaremos no vídeo de hoje, no nosso podcast de hoje, analisando o trecho desse poema, que é o quarto, sob a letra Dalet, da letra hebraica, do alfabeto hebraico, e vamos estudar dos versículos 25 ao versículo 32. Eu sou o pastor Israel, pastor presbiteriano, e esse é mais um episódio do Maná Podcast. O trecho que nós vamos analisar, ele diz o seguinte, leia comigo. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi pelo teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. Amém? O texto que nós analisamos aqui, o salmista, ele segue naquela mesma vertente em que o exalta, enaltece a palavra de Deus, as Escrituras. Só que aqui ele nos traz algumas informações importantes. Todos nós enfrentamos momentos em que a alma parece verdadeiramente pesada, em que há dias em que a fé enfraquece, há dias em que o nosso coração se sente cansado, há situações em que parece que estamos espiritualmente prostrados, e o salmista descreve exatamente essa experiência no início desse texto, quando ele diz, a minha alma está apegada ao pó. Ora, essa é uma das descrições mais profundas do abatimento espiritual na Bíblia. A imagem é forte, uma alma caída no pó, sem forças para se levantar. Mas esse texto não é apenas um retrato da fraqueza humana. Ele também revela o caminho da restauração espiritual. No meio da sua dor, o salmista discorre algo poderoso, quando ele diz, a palavra de Deus tem poder para levantar a alma abatida. Nos versículos 25 ao versículo 32, encontramos um processo espiritual de restauração. Hoje nós veremos 4 verdades a respeito desse trecho e que nos ensinam a vencer o abatimento da alma e como fazer isso através da palavra de Deus. É importante que nós destaquemos aqui nesse versículo 1 que a palavra, ela revive a alma abatida. Veja o que o texto diz. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra.
Aqui vemos duas realidades espirituais. Primeiro, a condição humana. Ele está abatido. E depois o remédio divino. A realidade da fraqueza espiritual é muito clara aqui quando ele diz: a minha alma está apegada ao pó. O pó na Bíblia representa fragilidade, representa mortalidade, representa humilhação. O salmista está dizendo que se sente abatido, que se sente cansado, que se sente espiritualmente enfraquecido. E esse tipo de experiência não é raro. Todo crente fiel, todo crente verdadeiro passa por esses momentos de altos e baixos. Grandes homens de Deus no passado passaram por momentos semelhantes. Elias teve um momento de desânimo terrível, quase entrando em depressão. Jeremias, ele chorou profundamente quando ouviu do pecado do seu povo. Davi expressou muitas vezes a sua angústia através dos salmos. Isso nos ensina algo importante. A fraqueza espiritual não significa ausência de fé. Não. Significa que somos humanos. A segunda lição que nós vemos aqui nesse trecho é quando ele fala sobre o poder restaurador da palavra. Diante da sua condição, o salmista está tão abatido e ele faz um pedido simples, mas profundo. Ele diz: vivifica-me segundo a tua palavra. Ele não pede apenas alívio emocional. Ele pede vida espiritual renovada. A palavra de Deus tem poder para reanimar o coração cansado, renovar a esperança, restaurar a fé daquele que está enfraquecido. Então, quando Deus fala, a vida volta, a vida retorna. Assim como Deus criou o mundo pela sua palavra, Ele também restaura a alma através da sua palavra. E é importante que nós conheçamos essas verdades desde cedo. Lembrando que a palavra, ela ilumina o caminho do coração. O versículo 26 e o versículo 27, ele diz: eu te expus os meus caminhos, e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos, e meditarei nas tuas maravilhas. Olha só, que coisa maravilhosa. Aqui nós vemos o relacionamento profundo entre o salmista e o Deus Todo-Poderoso. Ele faz duas coisas essenciais. Ele abre o coração diante de Deus e ele busca entendimento da palavra de Deus. Essa é uma lição maravilhosa. E dentre essas lições que nós aprendemos algumas lições importantes aqui nesse versículo, que a restauração começa com transparência diante de Deus. O salmista declara: eu te expus os meus caminhos. Ou seja, ele não escondeu nada. Ele se derramou ante o trono da graça, ele se derramou diante de Deus, ele foi o mais sincero possível, ele não esconde suas lutas, ele não mascara sua fraqueza, ele abre o coração diante de Deus verdadeiramente. Essa é uma atitude essencial na vida espiritual, mas Deus não exige perfeição. Muitas pessoas tentam apresentar força espiritual. Eu não posso mostrar fraqueza. Eu tenho que mostrar que sou forte, senão eu sou considerado uma pessoa sem fé. Queridos, Deus não exige perfeição dos seus filhos.
Deus deseja a sinceridade de nossos corações para com Ele. Quando abrimos o coração diante de Deus, quando começamos a falar a Deus sobre todas as nossas angústias, medos, traumas, insegurança, Ele nos ouve. E Ele começa a trabalhar na nossa vida, restaurando, vivificando, dando-nos novo alento. E outra lição importante aqui desses versículos é que o entendimento espiritual, ele só vem de Deus. Veja o que é que ele diz: ensina-me, e depois, faze-me entender. Isso revela algo que é profundo para a nossa realidade. A Bíblia não é apenas um livro que estudamos, é uma revelação que Deus nos ajuda a compreender. É possível ler a Bíblia com os olhos naturais? É possível. Mas quando você olha ou lê a palavra de Deus com os seus olhos naturais, você não percebe a sua profundidade. E é possível ler a Bíblia com os olhos naturais e não perceber essas realidades. Por isso, precisamos da ação do Espírito de Deus para iluminar nossa mente, o nosso coração, para entendermos, aprendermos e aprendermos aquilo que está revelado em sua palavra. Quando Deus nos ensina, começamos então a aprender, a perceber as maravilhas escondidas nas Escrituras. Uma outra lição importante que a gente aprende aqui nesse versículo é que a meditação transforma a palavra em experiência. Veja o que é que o salmista diz: meditarei nas tuas maravilhas. Não é apenas ler repetidamente, é parar, é pensar, é permitir que a palavra desça ao coração. Quando meditamos na palavra de Deus, nós sentimos algumas coisas que são diferentes de qualquer outro sentimento humano. Porque quando meditamos na palavra, a nossa mente se renova, a nossa perspectiva, ela muda, a nossa fé, ela se fortalece. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra fortalece a alma cansada. Do versículo 28 a 29, nós encontramos o seguinte: a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Olha que coisa maravilhosa. O salmista aqui, ele nos mostra o nível de luta espiritual. O salmista, ele não fala apenas de fraqueza, ele fala de tristeza profunda. Ele está passando por um momento muito difícil na sua vida espiritual. Tristeza espiritual é uma realidade, irmãos. Existem muitos servos de Deus que, por não meditar, por não compreender isso, entram numa verdadeira tristeza espiritual. Ele declara: a minha alma se consome de tristeza. Alguém pode dizer: mas como é que uma pessoa que serve a Deus pode estar triste? Essa expressão descreve um coração que está sendo drenado pela dor. Nós não sabemos qual é a dor. E essa dor pode ser causada por muitas coisas. Ele não deixa claro aqui, mas nós podemos entender que essa dor é causada por alguma frustração, por perseguições, que ele deixa claro, pelos pecados ao redor, né? Ou batalhas interiores que o salmista está vivenciando. A Bíblia nunca ignora essas emoções. Ela reconhece que a vida pode ser difícil. E o próprio Jesus nos alertou: no mundo tereis aflições,
mas tende bom ânimo. Essa é a realidade do crente. Uma outra lição importante que nós aprendemos neste versículo é que a palavra fortalece o coração. Veja o que o salmista diz diante dessa tristeza. Ele diz assim: fortalece-me segundo a tua palavra. Ele entende que a força verdadeira que vem a ele não vem apenas das circunstâncias melhores, mas vem de um Deus falando ao seu coração. O salmista entende que a palavra de Deus fortalece. Mas por que ela fortalece? Porque ela lembra que Deus está ali ao lado. Quem Deus é? Ela reafirma as promessas divinas de que o Senhor estará conosco todo o tempo. Ela aponta também para a esperança futura, que embora as lutas venham, sempre estará lá na frente o livramento. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque a palavra, amados, ela protege contra caminhos falsos. Existem muitos caminhos falsos, e na época do salmista, muitos ensinamentos falsos estavam sendo divulgados na sua realidade ali, no seu dia a dia. Mas ele também pede alguma coisa maravilhosa, que ele diz: afasta de mim o caminho da falsidade. Quando estamos emocionalmente abalados, fracos, ficamos mais vulneráveis, ficamos mais suscetíveis a decisões erradas. E o desânimo, ele nos leva muitas vezes a agir de forma errada, né? A abandonar a fé, a buscar atalhos, a comprometer nossos princípios. Por isso o salmista pede que Deus o mantenha no caminho da verdade. A palavra funciona como um trilho que mantém nossa vida na direção certa. Então, o outro ponto importante que nós precisamos entender, está no versículo 30 ao 32, ele nos diz assim: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. Percorrerei caminhos dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Olha, aqui encontramos a parte final do processo de restauração espiritual. O salmista passa de um estado de abatimento para uma postura de decisão e compromisso. Aqui nós aprendemos algumas lições importantes, que a vida espiritual, ela envolve escolhas. Ele declara: escolhi o caminho da verdade. Nem tudo que existe na nossa vida fica a critério da escolha de Deus. Embora Deus determine todas as coisas pela sua soberania, há coisas que Ele permite que nós façamos. Então, as escolhas que nós fazemos resultarão no nosso futuro. Isso é importante porque quando o salmista aqui, ele fala sobre escolhas, ele diz assim: eu escolhi o caminho da verdade. Isso mostra que a fé não é apenas um sentimento, ela também envolve decisão. Todos os dias fazemos escolhas espirituais. E essas escolhas espirituais, muitas vezes, é nossa responsabilidade. Por exemplo, ouvir ou ignorar a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus ou deixar para amanhã. São decisões que tomamos. Obedecer aquilo que a palavra de Deus está dizendo ou resistir. Confiar naquilo que a palavra de Deus está nos dizendo
ou decidir por nós mesmos duvidar? Tudo isso envolve a nossa responsabilidade diante de Deus. O salmista escolhe conscientemente o caminho da verdade. E veja, outra lição importante aqui é que ele assume o compromisso. Ele diz assim: apego-me aos teus testemunhos. Essa palavra transmite a ideia de segurar firmemente. Apego-me aos teus testemunhos. Olha, em um mundo cheio de mudanças, cheio de confusão moral, a palavra de Deus se torna um ponto de estabilidade. A palavra de Deus se torna um local onde nós vivemos com segurança. Quem se apega à palavra não é facilmente levado a qualquer vento de ensino, ou de ideias, ou de pensamento. Aqui, esse versículo, ele nos chama a atenção para algo interessante, que envolve, logicamente, quando Deus expande o coração para correr no caminho da verdade, essa realidade se torna visível na nossa vida. E o salmista termina com uma imagem poderosa, quando ele diz assim: correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Dilatar que é alargar, né? É alegrar-se, é fazer com que as coisas aconteçam com alegria. No início do texto, a alma estava prostrada no pó. Nós vimos isso aqui. Agora, de acordo com a leitura da palavra, a meditação da palavra e a resposta que a palavra de Deus nos dá sobre essas condições, o salmista agora, ele está correndo no caminho de Deus. Isso mostra a transformação que acontece quando Deus restaura o coração. Dilatar o coração significa ampliar a capacidade espiritual, fortalecer a fé, renovar a alegria. A alegria se renova a cada momento que nós meditamos na palavra de Deus. Quando Deus faz isso, obedecer a Ele deixa de ser um peso. Deixa de ser um peso. Obedecer se torna uma alegria, uma liberdade. Nós podemos nos alegrar no Senhor porque estamos livres. Livres. E a palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora deixa eu trazer aqui algumas implicações espirituais para a nossa vida. Esse texto, ele traz lições profundas para a nossa caminhada com Deus. E a primeira lição que nós encontramos aqui, ela nos ensina que todos enfrentamos momentos de abatimento espiritual. Que a fé cristã, ela não elimina as lutas da alma, mas oferece o caminho da restauração. A palavra de Deus tem poder para renovar o coração. Quando estamos cansados espiritualmente, abatidos, precisamos voltar à palavra. Ela revive a segurança. E a restauração começa com o coração sincero. Não é? Abrir o coração diante de Deus, falar daquilo que nós estamos sentindo, é o primeiro passo para a cura espiritual. A meditação da palavra transforma também a nossa mente. Não basta ler repetidamente a palavra. Você tem que refletir profundamente naquilo que a palavra de Deus está dizendo ao teu coração. E viver a vida espiritual com escolhas diárias. Escolher o caminho da santidade, da verdade, exige decisão real, decisão e compromisso com as coisas de Deus. O Salmo 119, do 25 ao 32, ele começa com uma alma caída no pó, mas ela termina com uma alma correndo o caminho de Deus. Esse é o poder transformador da palavra de Deus.
Se esse vídeo de hoje, se esse podcast de hoje te ajudou de alguma forma, eu peço a você que divulgue para outras pessoas serem alcançadas por essa palavra. Acompanhe, maratone os nossos vídeos, você vai ver aqui assuntos importantes para o teu crescimento espiritual. Fica com Deus e até o nosso próximo podcast, dando continuidade a esse estudo. Bem? Deus te abençoe.